que eu fiz. Mas então, vejamos. Tem um grupo de estudos aqui, um grupo que se reúne para treinar a psicografia. Sim, aqueles que tiverem psicografia poderão desenvolver com este propósito. Agora, aqueles que não tiverem, vão ficar ali, ou então o fenômeno será anímico. Vamos ter um exemplo. O Paulo tem uma veia poética. E ele, num estado de concentração, numa reunião dita de psicografia, começam a vir à mente dele, da própria capacidade mental poética do Paulo, alguns versos. E ele começa a colocar no papel. Sim. Não é isso? Mas aquilo é o Paulo, num estado de relaxamento, sintonizado com as melhores forças dentro do Paulo, escrevendo. Isso é escrever sob concentração. Agora, para isso ser um fenômeno mediúnico, há que ter a presença ostensiva de um espírito poeta escrevendo pela mão do Paulo, seja ditando, mediunidade audiente ou clareaudiente, seja escrevendo na frente dele e ele copiando, mediunidade vidente ou clarividente, seja psicofonia, que é também chamada mediunidade de incorporação de maneira precipitada, o Paulo falando, sendo gravado e depois alguém digita. Ou sendo a mediunidade de psicografia consciente, mecânica ou inconsciente. O que é isso? A psicografia mecânica, o médium escreve e não tem a menor noção do que ele está escrevendo. A psicografia consciente, ele está escrevendo e ele tem consciência na proporção em que ele vai escrevendo. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Quando ele terminar a quadra, ele sabe a quadra todinha. É como se ele tivesse alguém escrevendo e ele lendo. Sim. Dá para entender? E tem a mediunidade semi-mecânica, ou semi-inconsciente, em que hora ele tem consciência, hora ele não tem. Segunda-feira eu psicografo na FEAC. Estou psicografando as orientações e tudo mais. Tem hora que eu estou psicografando, cantando a música mentalmente que está sendo, que está cantando no fundo no ambiente. A música, né? Quanta luz neste ambiente, ou uma outra música qualquer. E às vezes eu estou psicografando, a Andréia chega perto de mim e fala assim: o Paulo está aí, quer falar com você. Ele pode esperar ou ele vai embora para Leopoldina? A mão continua escrevendo, eu estou com a mão direita escrevendo, a mão esquerda apoiando a cabeça, eu viro o rosto de lado e digo: fala com o Paulo que eu não posso atender ele hoje, mas que eu telefono para ele amanhã cedo. Ou digo: fala com o Paulo que pode me esperar, que assim que acabar a reunião eu falo com ele. E a mão continua a escrever. Outro momento a mão para. Então depende do meu nível de concentração, da minha interação com o espírito que está psicografando por meu intermédio. Ô Falcone, você vai me perdoar aqui minha ignorância. Então, seria desnecessário reuniões deste tipo nos centros espíritas? Não é necessário, olha nem assim, desnecessário. Não, eu digo assim, né, fazendo aqui o advogado do diabo. Se não há, o grupo tem ali uma vontade de psicografar. Você vê Missionários da Luz, por exemplo, André Luiz está visitando um grupo e aí ele tem a possibilidade de avaliar, né, cada médium. E aí ele coloca lá, o irmão tal é candidato à psicografia, a irmã tal, enfim. Mas vendo ali as possibilidades até mesmo físicas, vê-se que não vai ter condição nenhuma. Uns têm condição, outros não, outros não têm condição nenhuma. Tem gente que tem condição moral e não tem mediunidade. Tem gente que não tem condição moral, mas tem mediunidade. A mediunidade independe da moral, da pessoa. Mas aí, então tem um grupo aqui, vamos nos reunir, somos 6. Se nenhum dos 6 apresenta nenhum tipo, nem intuitivo de mediunidade para a psicografia, qual seria o propósito, não é? De se fazer uma reunião para que alguém venha a ser? Podemos fazer o propósito de como é que é feito estas reuniões, como é que são orientadas. O grupo pega um livro para fazer o estudo do grupo, o estudo de um livro. Tá? Vamos pegar o Sinal Verde do André Luiz, vamos pegar o Livro dos Médiuns, vamos pegar um livro sério. Então, é feita uma leitura preparatória,
é feito a prece de abertura, é feito um período de estudos e depois alguns minutos para a psicografia. E nesse momento aí, poderia ser então variado, ver assim, psicografia ou psicofonia? Não, tem grupos Tem que ser eu já específico, vi grupo que se reúne só para a psicografia. E já vi grupos que se reúnem para o desenvolvimento e educação da mediunidade. Certo. Aí, então aí o Pode que acontecer, pode acontecer vários, aí, mas tem grupos que é só para a psicografia. Agora, o que nós precisamos ver? Quem é que está dirigindo esse grupo? certo. Não é isso? Porque o que acontece? Você pega 20 soldados no quartel, tem que ter pelo menos um cabo para coordenar. Ou então um daqueles soldados que tiver mais experiência precisa de ser o comandante do grupo na falta do cabo. Se tiver um sargento, teoricamente o sargento tem muito mais conhecimento para gerir, para ser o gestor daquele grupo, Certo. do que o cabo. Se tiver um tenente, o tenente tem muito mais conhecimento do que o sargento, do que o cabo. Por isso, é necessário que um grupo que se propõe a estudar mediunidade, que se propõe a práticas mediúnicas, seja dirigido por alguém que tenha um conhecimento, não é mínimo não, não é um conhecimento básico não, é um conhecimento expressivo sobre o assunto. Certo. Para que amanhã não venha passar alhos por bugalhos. Então é necessário que o grupo seja dirigido por alguém, que se estiver sendo dirigido também por alguém que está experimentando a direção, é irresponsável. Quando você se matricula numa autoescola, não é qualquer pessoa que está sentado no outro banco para te dar a aula prática. É alguém que é motorista, além de motorista com carteira, ele tem que fazer um curso de instrutor de autoescola. Você pode ter aprendido a dirigir com seu pai, com a sua mãe, com um primo, com um amigo, não é isso? Mas hoje não é mais isso. Mesmo que você tenha aprendido com um amador, você precisa ter determinadas horas de aula por uma autoescola para aprender direção defensiva. Na doutrina espírita não se exige este currículo, dados, horas, mas o bom senso recomenda que você seja um motorista que tenha passado por uma autoescola da doutrina espírita e tenha feito o curso de instrutor, alguém que tenha conhecimentos para instruir os demais companheiros em torno da mesa, o que é mediunidade, o que não é, tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir. Se não fica um cego conduzindo outro cego. E diz as palavras de Jesus que caem os dois no buraco. Exato. Então, a gente está fazendo esse comentário porque são muitos os grupos nas casas espíritas envolvidos com mediunidade. Às vezes até grupos mediúnicos. Grupos já mediúnicos. Tem lá, por exemplo, 10 pessoas, 12 pessoas. Tem um médium psicofônico, digamos assim, né? E os outros nada fônicos, estão ali orando, estão afônicos. Né? Enfim, né? Aí a gente convida o outro lá, meu amigo, você vai ficar então para dar passe. Então, não, se ele vai ficar para dar passe, ele tem que ter passado por uma formação como médium passista. Certo. Ele tem que ter conhecimentos básicos, saber que não é só esticar a mão, não é isso? Então é necessário esses cuidados. A casa espírita não é uma casa de aventura. Exatamente, de experimentar ser uma coisa. Ser espírita maduro é uma coisa. Ser espírita com conhecimento de causa é outra coisa totalmente diferente. Eu posso fundar o Centro Espírita Armando Falcone e fazer do mesmo jeito. Então, se eu quero fazer do meu jeito, eu tiro a palavra espírita e ponho Centro Espiritualista Armando Falcone. Agora, se eu colocar a palavra espírita no frontispício da instituição, ou se eu tenho um grupo doméstico e quero dizer que esse grupo é um grupo espírita, eu preciso ler espiritismo. Eu só posso ser professor de inglês se eu tiver um conhecimento
de língua inglesa e um conhecimento de técnicas, de didáticas de instrução. O Fontanella fala alemão muito bem. Vai para a Alemanha sempre, viaja, se vira. Ok. Agora, para o Fontanella ensinar alemão, ele tem que ter um mínimo de didática de como ensinar uma língua. Falar alemão corretamente é uma coisa. Agora, saber em alemão o que é verbo, advérbio, passado, presente. Você pega uma criança, a criança de 5, 6 anos. Ele fala coisa errada? Fala. Mas se ele está numa família onde o pai, a mãe, os irmãos mais velhos conjugam os verbos no tempo certinho, ele fala que, mãe, ontem eu vi Tereza, amanhã eu vou ter aula disso. Ele sabe o que é passado, presente e futuro, cometendo as gafes próprias de uma criança de 5, 6, 7 anos. Agora, se ele está numa família que só fala palavrão, palavra chula, que não tem o mínimo de instrução, ele usa o palavreado que ele ouve. Uma criança de 10 anos, alfabetizada, de 15 anos, ele pode ensinar a um russo a falar a língua portuguesa? Até pode, entre aspas, mas será um trabalho de amador. Agora, se o Fontanella, além de saber falar o alemão com uma correção expressiva, ele começar a estudar tempos verbais, advérbio, substantivo, pronome, não é isso? Ele ampliar os horizontes dele, amanhã ao Fontanella desenvolvendo um método de como aprender alemão rapidamente. Nós somos... Fazer uso da coisa sim. É uma situação. Eu insisti administrar a coisa é outra totalmente. Saber fazer um bom bolo em casa, qualquer dona de casa com um mínimo de instrução faz. Montar e gerir uma padaria é outra história totalmente diferente. A gente insistiu nesse comentário justamente, não até por causa da direção, mas é justamente o contrário. Tem pessoas que vão à casa espírita, que começam a frequentar e querem ir para a reunião mediúnica. E muitos dirigentes que ainda acham isso natural. Né? Levar para a reunião mediúnica, Allan Kardec vai dizer na terceira parte do livro dos médiuns: se alguém tiver interesse ou apresentar sintomas mediúnicos, primeiro torne-o espiritualista, depois torne-o espírita, para depois levá-lo às experimentações mediúnicas. Ah, seu Falcone, Dona Maria está aqui, é médium de berço, recebe desde que é criança. Eu costumo dizer, médium de berço recebe fronha, recebe lençol, recebe travesseirinho. Ah, a minha mediunidade está saindo pelos poros. Mediunidade não sai pelos poros, querido. O que sai pelos poros é suor. Ah, eu vejo espírito em qualquer lugar. Isso é destrambelhamento, isso é desequilíbrio. Há que educar. Há que educar. Por isso, a doutrina espírita é instrução, é educação. O que é filosofia? Filo significa amor. E sofia, conhecimento. Amor ao conhecimento. Como é que você vai ter conhecimento de uma coisa que você não quer estudar? O espiritismo não é para preguiçoso, não. É para quem quer crescer, para quem quer aprender. Então, se eu quiser montar um grupo mediúnico, mas ninguém é médium... Não tem problema. Não tem problema. Pode, mas comece não com a pretensão de um grupo mediúnico. Um grupo de estudo da mediunidade. E que pode... É uma hora de duração? Isso. Começa com 55 minutos de estudos e 5 minutos de silêncio e vibrações. Excelente. Conforme as coisas forem acontecendo e você tiver a observação de que são fenômenos mediúnicos e o grupo estiver capacitado para isso, vá administrando o tempo em sentido inverso, diminuindo. Mas até que você fique metade do tempo estudo e metade do tempo teoria e metade do tempo prática. Bom, o nosso tempo aqui, nós ganhamos um tempo muito legal. Uma lambuja, como se dizia antigamente. Agradecemos a Rádio Jornal, e por esse tempo a mais. Nós temos aqui uma outra questão que vai ficar para uma próxima, né? Sim. Essa eu trouxe de casa. Esta senhora, ela me disse, reclamou, engraçado que outras pessoas também já fizeram isso.
de reclamar o seguinte: passa na porta, tá vindo para a rua, passa na porta do botequim e fica bêbado. Conversa com o Falcone que está com dor de cabeça, fica com dor de cabeça. É o famoso esponja. Esponja, exato. Absorve tudo. Exatamente. Nós começamos o próximo programa com essa pergunta. Então, tá. Isso, com o esponja. E Dona Sebastiana falou que não fica hoje sem o seu abraço. Vamos lá, tá certo? A gente estende o abraço à Rosina, né? Claro. Os companheiros lá do Tintino, do Amor ao Próximo, lá do grupo do Rock da Wanda, lá das outras instituições que estão nos acompanhando. E para o Cefete, às 3 horas, o seminário imperdível com o Samuel. Samuel é psicólogo. Ele é o psicólogo, o Samuel. Tem uma fala tranquila. Ele vai estar participando da Cogel também agora no Carnaval. Vai. Domingo de Carnaval eu vou estar aqui em Leopoldina na Cogel, de manhã e à tarde. Vamos trabalhar, vamos fazer acontecer. Se você quer mais informações do Falcone, entra no site www.falconecoi.com.br. Repetindo, www.falcone.com.br. Se você quer me mandar um e-mail, meu e-mail é contato@falconespiritismo.com. Vai estar tudo lá. Se você quiser adquirir livros, apostilas, CDs, DVDs nossos, de palestras, seminários e tudo mais, entra no falcone.com.br, vai ter ali embaixo, loja falcone.com.br. Está tudo explicado, a renda é toda voltada para promoção social, o dinheiro não vem para o meu bolso, a gente não vive de doutrina espírita. Será uma alegria compartilhar com você. Cadastre-se no meu Facebook, Armando Falcone 2 de algarismo romano. É isso? Cadastre-se no meu Twitter, tudo isso está à disposição através do falcone.com.br. E você vai receber diariamente no seu computador dicas de saúde. O programa que nós estamos fazendo aqui hoje com o Fontanella, ele está sendo gravado, filmado e vai ser partido em pedaços de 10 a 15 minutos e dentro de uma semana mais ou menos vai estar no nosso falconeespiritismo.com. Se você quiser ouvir, recordar as minhas outras participações aqui com Paulo, com a Zélia ou com o Espíndola, que hoje está de férias, entra lá no meu site e digita Rádio Leopoldina. Está tudo lá à sua disposição. Pela presença, pelo carinho, pelo convite. Muito obrigado, Zélia, muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Fontanella, muito obrigado, Rádio Jornal, muito obrigado, Leopoldina. Até de repente, se Deus quiser e Ele quer. E o Falcone profissional, me perguntaram. O Falcone profissional você vai encontrar no falcone.com.br, lá embaixo. Tem o blog do consultório, com telefones, também com atualizações diárias. Se você cadastrar no meu Facebook e no meu Twitter, você vai receber dicas de saúde material, emocional e espiritual. É isso aí. E assim nós estamos encerrando o nosso programa, desejando a todos um ótimo dia e que os nossos ouvintes interessados que procurem assistir o seminário que irá acontecer hoje a partir das 15 horas, cujo ingresso é 1 quilo ou 2 de alimentos não perecíveis. Muita paz a todos, é o que nós desejamos a todos aqueles que estão em sintonia conosco. Olha que loucura. Eu amo